Muito bem, hoje eu gostaria de comentar Tiago capítulo 3. Até foi uma sugestão de alguém que me pediu para que eu comentasse sobre esse texto. Então, se de repente eu tenho algumas pessoas que sempre me ouvem, sempre estão me assistindo, no canal Rosana Variedades, se de repente há um texto que você gostaria que nós comentássemos, você também pode fazer isso. Você pode colocar ali nos comentários e nós vamos comentar esse texto. Então alguém me pediu para que comentasse hoje Tiago no capítulo 3. Eu vou fazer uma leitura e de acordo com o que eu for lendo, uma leitura corrida, e eu vou estar comentando Tiago capítulo 3, tá bom? O que a gente percebe na carta de Tiago é que, por exemplo, quando você lê Tiago capítulo 1, ele vai traçar ali as características de um cristão que tem paciência, ou seja, um cristão maduro é um cristão que tem paciência. Quando você lê o capítulo 2, ele vai falar que um cristão maduro é aquele cristão, é aquela pessoa que pratica a palavra de Deus, que não é apenas ouvinte da palavra, mas é praticante da palavra. Agora, quando você lê o capítulo 3, mais propriamente do versículo 1 ao versículo 12, ele vai falar que o cristão maduro, o cristão verdadeiro, é o cristão que domina a sua língua, que controla a sua língua. E a gente percebe que Tiago ele usa 6 linguagens aqui, se referindo à língua. No capítulo 3, ele fala que a língua, ele coloca faz uma comparação, uma analogia como um freio, que é colocado na boca dos cavalos. Quando você vai no capítulo 4, ele compara com um leme, que é um pequeno leme que consegue controlar toda uma embarcação, todo um navio, ele coloca. Quando você cai no versículo 6, vai falar que a língua é um fogo, e que é capaz de incendiar uma floresta. Quando você vai lá no versículo 8, ele vai falar sobre um animal venenoso, uma cobra venenosa, Ele vai falar um animal peçonhento, é a língua. E depois no versículo 11 faz uma analogia com uma fonte. E depois, para encerrar, no versículo 12, ele vai falar que é uma figueira. Então ele usa essas 6 imagens para falar a respeito da língua, esse discurso que Tiago faz. Muito bem, voltando no versículo 1, ele vai falar assim: meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que haveis de receber maior juízo. Nós já percebemos aqui que Tiago tinha um problema nessa congregação, pelo fato de muitas pessoas estarem desejando serem líderes espirituais dessa congregação. Eu sempre falo uma coisa, eu sempre penso comigo, às vezes nem falo, mas quando a gente chega, por exemplo, numa congregação de umas 50, 60 pessoas, onde várias pessoas querem serem líderes, querem serem anciões, querem serem pastores, querem serem presbíteros, é porque ali não tem nenhum líder, na verdade. Porque se houvesse, talvez não houvesse esse desejo desenfreado em querer ser alguma coisa que às vezes não foram chamados para ser. Olha muitas vezes e pensa que, olha na figura do líder e vê como uma pessoa honrada, mas essa honra é devido à responsabilidade que essas pessoas têm. Você entende? Elas não têm responsabilidade porque são líderes espirituais. Elas são líderes espirituais porque há essa responsabilidade que Deus colocou sobre a vida delas. E a outra coisa que eu queria estar colocando aqui é a questão da língua, propriamente, que é o que o texto fala, sobre nós aprendermos a dominar a nossa língua. E a gente sabe que há um poder muito grande na comunicação, na palavra. Quantas pessoas que não perdem emprego por causa da palavra, por causa de mentira, por causa de fofoca? Quantos casamentos não são destruídos por causa da fofoca, por causa da mentira? E é interessante que ele fala que o navio, embora sendo grande, mas um pequeno leme que controla o curso daquele navio, a direção daquele navio.
Ele fala que nós colocamos freio na boca dos cavalos e nós conseguimos dominar todo o corpo do cavalo. Ele fala que uma pequena chama, uma pequena fagulha, quando você acende um palito de fósforo, você pode incendiar toda uma floresta, sempre fazendo alusão à língua. Então nós temos que tomar muito cuidado quando a gente vê alguma coisa. Existem algumas regras básicas, né? Muitas vezes você vê alguma coisa em alguém, ou você quer contar algo para alguém, a primeira coisa que você tem que pensar, analisar, refletir, é se aquilo que você vai passar para a pessoa é verdade. Se aquilo realmente, de fato, sem sombra de dúvidas, é verdade. A segunda coisa, a pessoa que você vai comunicar aquilo, passar aquilo, contar aquilo, precisa saber daquilo, há necessidade de fato que ela fique sabendo daquilo. E por último, isso que você vai contar para a pessoa vai trazer edificação, vai acrescer alguma coisa, acrescentar alguma coisa na vida dela, ou só vai trazer tristeza, mágoa e decepção. E quando nós fazemos essa reflexão, às vezes nós deixamos de falar muitas coisas. Agora, quando ele fala aqui para encerrar, eu quero trazer uma palavra bastante curta aqui, ele vai falar aqui no versículo 10, ele fala de uma só boca procede bênção e maldição. Mas olha o que ele fala na sequência: meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Ou seja, muitas vezes isso acontece. Com a mesma boca que nós adoramos a Deus, com a mesma boca que nós oramos a Deus, com a mesma boca que nós falamos do amor de Jesus para uma pessoa, para conduzi-la à salvação, é com a mesma boca, ele vai dizer aí, que nós amaldiçoamos os homens feito a imagem e a semelhança de Deus. Então Tiago está falando sobre uma contradição. Nós bendizemos a Deus, adoramos a Deus, falamos com Deus, oramos a Deus, glorificamos a Deus com a nossa boca. Mas com essa mesma boca, às vezes nós lançamos maldição sobre a vida de alguém. Então há uma incoerência com aquilo que nós falamos e com aquilo que nós vivemos. Então nós temos que tomar muito cuidado em relação a isso. Por isso que Paulo fala: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, exceto aquela palavra que for boa para promover a edificação daqueles que a ouvem. Está lá em Efésios. No Colossenses ele vai falar a mesma coisa, que a vossa palavra seja sempre temperada com sal, a fim de que possa agradar aqueles que te ouvem. E para encerrar aqui, ele faz uma pergunta retórica, ele faz uma pergunta aqui: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Da mesma fonte, da mesma torneira, você não consegue extrair água doce e água salgada. Ou a fonte é de água doce, ou a fonte é de água salgada. Daí ele vai falar aqui: acaso, meu irmão, pode a figueira produzir azeitona, ou a videira figo? Tampouco fonte de água salgada não pode produzir água doce. Ele vai encerrar falando dessa maneira. E eu encerro também minha fala dizendo, e é o que está aqui, que você não pode ir contra a natureza das coisas. Você vai produzir de acordo com a sua natureza. Então, que nós possamos prestar bem atenção nisso. Você não vai ver nunca uma figueira produzindo azeitona, porque se a natureza dela é produzir azeitona, ela vai produzir azeitona. Se é produzir maçã, vai produzir maçã. Então, qual que é a nossa natureza? Temos de fato a natureza de Cristo, a natureza de Deus. Então nós vamos também produzir coisas boas. E tomarmos muito cuidado com o que falamos, por que falamos, com quem falamos, e para que nós não venhamos ser condenados pela nossa própria boca. Então fique com essa pequena meditação e que Deus nos abençoe em nome de Jesus.